Senado. Hoje eu vou voltar a um assunto que já falei reiteradas vezes nessa casa, que é a importância e a urgência de avançarmos na construção de um novo pacto federativo. Nós chegamos no início do século XXI com enormes avanços, tanto na melhoria de vida dos brasileiros, como de oportunidades e diminuição de desigualdade. O Brasil está indo muito melhor. Agora, nós também temos que ver os problemas que estamos enfrentando em relação a leis, né? Nós fizemos uma pesquisa, lemos uma pesquisa recente, que é De Volta ao País do Futuro, que foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas na semana passada, onde nos sentimos orgulhosos porque alcançamos o menor nível de desigualdade econômica e social da história do Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje, até a presidenta Dilma mencionou isso hoje no prêmio Bertalutz, que o Brasil, enquanto várias nações estão aumentando a diferença social entre os seus cidadãos, no Brasil nós estamos diminuindo, e entre os emergentes somos dos que estamos fazendo esse trabalho melhor. Então, para nós brasileiros, isso foi um esforço gigantesco do presidente Lula na sua gestão, que realmente começou a acelerar esse processo, porque até então a gente só aumentava a diferença entre ricos e pobres nesse Brasil. E aí começamos a diminuir e isso está continuando. E, em especial, a evolução da última década, a pesquisa da FGV diz que foi notável, porque nesse período o percentual de pobres na população brasileira caiu drasticamente. 27% eram pobres no Brasil em 2002, para 13% em 2010. Olha, 27% para 10% é realmente uma coisa fantástica. Para 13%, né? Essa queda ocorreu em um ritmo 3 vezes mais rápido que o previsto nas metas do milênio da ONU. O Brasil cumpriu, em 8 anos, o previsto para ser cumprido em 25 anos, senador Mozarildo. Então, realmente, isso é mérito do presidente Lula, que iniciou esse processo, e a presidenta Dilma continua. Esse resultado é resultado da determinação do presidente Lula e das políticas sociais do governo, e também do ótimo desempenho da economia brasileira nesse período. Não é só a população mais pobre que foi beneficiada, não. A vida da família média brasileira melhorou e muito. Sua renda cresceu cerca de 23% nesses 10 anos, algo comemorado também por nós todos brasileiros. A esse respeito, vale destacar que a renda das mulheres cresceu o dobro que a renda dos homens. Isso não quer dizer que está igual, quer dizer que melhoramos muito. Isso prova que, num ambiente econômico favorável, as mulheres não decepcionam quanto à sua capacidade de trabalho e de empreendedorismo. Aliás, diferentes pesquisas vêm mostrando que a cara da nova classe média brasileira é feminina, senador Suplicy. E isso nos anima muito. E a mulher adentrando no mercado de trabalho já em posições melhores. Essa constatação é especialmente importante num dia de hoje, que é o dia do prêmio Bertalutz, com a presença da presidente, em que homenageamos todas as mulheres do Brasil, e especialmente as 4 que vieram aqui para receber este prêmio tão importante. Agora, voltando à questão federativa, há outro resultado, senador Mozarildo, muito importante da pesquisa da FGV, que eu gostaria de destacar. Trata-se da boa evolução da renda entre os estados brasileiros e a redução da desigualdade regional. Vossa Excelência sabe da importância da busca dessa igualdade regional. Segundo a pesquisa, a quase totalidade dos estados da região Nordeste registraram crescimento médio da renda superior a 40% nestes anos. Na região Norte, o crescimento também foi superior à média nacional, com a renda avançando entre 20% e 40% a mais. Já o estado de São Paulo, e aí acho uma tristeza isso que eu vou falar, viu a renda per capita de suas famílias aumentar menos de 10%. Não é interessante? É triste, né? Nós vemos o estado que sempre foi considerado a locomotiva do Brasil, a renda per capita aumentando menos de 10%, enquanto outras regiões 40%, 20%, 30%, nada contra, muito pelo contrário, devem aumentar até mais. Mas São Paulo não pode aumentar menos de 10%.
essa não é a primeira vez que eu chamo a atenção pelo fato do meu Estado ter perdido este bonde que nós hoje falamos, da prosperidade econômica do Brasil nessa última década. São Paulo, que é a tal da locomotiva, está meio emperrada essa locomotiva, né? Enquanto os outros estão indo de foguete, vai ver que nós estamos na locomotiva mesmo, porque nós não estamos conseguindo acompanhar o Brasil. Mas o que eu acho importante perceber é que a dicotomia simplista de estados pobres versus estados ricos está ultrapassada. Foi essa visão que pautou a legislação de repartição dos fundos de participação de estados e municípios, que foi criada nas décadas de 80 e 90, e ela motivou a repartição de 85% para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 15% para o Sul e Sudeste. Estava certo, mas na atual realidade econômica do país, a gente vai ter que pensar outro tipo de critério. Eu não estou defendendo aqui que os fundos de participação não sigam a lógica de redistribuição regional de renda, como prevê a nossa Constituição. Mas precisamos considerar que, mesmo nos estados mais desenvolvidos, como São Paulo, há enormes bolsões de subdesenvolvimento. No estado de São Paulo, nós podemos citar o Vale do Paraíba, o Pontal do Paranapanema, Sudoeste Paulista, regiões muito pobres do meu estado. Na capital de São Paulo, então, mas do que nós temos de favelas, cortiços, problemas, área de risco e sem recursos, apesar de ser uma prefeitura bastante rica. Né? Esses bolsões, eles demandam investimento do governo do Estado e do governo do Estado. É claro que estados como São Paulo são grandes arrecadadores de ICMS. O problema é a dependência desses estados a esse imposto. O ICMS paulista, por exemplo, corresponde a quase 70% da receita corrente do estado. E olha que estamos falando do segundo maior orçamento do país. São Paulo só está atrás da União em arrecadação. Por isso, se quisermos avançar com a reforma do ICMS, seja na cobrança interestadual, seja nas compras eletrônicas, nós vamos precisar discutir também a revisão e a repartição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Este é o contexto do novo Pacto Federativo que nós temos que buscar esse ano. Esse é o desafio que se impõe ao Senado enquanto Casa da Federação. São temas que são tão difíceis, tão complexos, envolvem ganhos, perdas para estados, que acabam sempre sendo postergados. Né? O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os atuais critérios de distribuição do FPE e instou o Congresso a aprovar uma nova lei ainda este ano. Com isso, nós não vamos poder mais adiar esse importante debate. Outro problema que exige uma solução urgente é o endividamento de estados e municípios com a União. Aqui tenho, quando presido a Casa, ouvido reiterados senadores tocarem nesse tema. Num país com taxa básica de juros de 9,75% e taxa de juros de longo prazo, referência para os empréstimos do BNDES, de 6% ao ano, a cobrança do IGP-DI mais 9% de estados e municípios, ela é abusiva. Isso correspondeu, em 2011, a uns juros de 14% ao ano, quebra os estados e municípios. Parece até um financiamento pelo antigo BNH, ou a Coab. Por mais que se pague direitinho as parcelas todo ano, o saldo devedor não para de crescer. O município de São Paulo, por exemplo, devia 13 bilhões em 2000. Já pagou 15 bi e ainda deve 48. Parece piada, né? Já o Estado de São Paulo devia 40 bilhões, pagou 75 bilhões, senador Mozarildo, e ainda deve 171 bilhões. A União precisa rever esses juros, senão as finanças federativas elas vão ficar inviabilizadas. E não faltam boas propostas tramitando nesta Casa. Por fim, um último problema que precisamos resolver é a denominada guerra dos portos. Entendo a resistência dos estados, que já há muitos anos usam o ICMS como instrumento de desenvolvimento regional e de incentivo à importação para os seus portos. No entanto, o fato é que nos trata mais apenas
de uma guerra fiscal entre Estados. Os efeitos negativos dessa prática agora atingiram a dimensão nacional e, principalmente, a nossa indústria, que precisa ser protegida, os nossos empregos, que não estão sendo protegidos da concorrência desleal dos importados e do tsunami internacional que a presidenta e o ministro Mantega falaram reiteradas vezes esta semana. Só assim nós vamos continuar e voltar a crescer a taxas mais próximas do nosso potencial. Nós temos que voltar a crescer a 4%, 5% ao ano. E a aprovação imediata do projeto de resolução 72 é essencial. Precisamos construir já um caminho nessa direção. Para concluir, eu acredito que é um grande privilégio para o Congresso poder protagonizar a construção do novo Pacto Federativo. O desafio é muito grande, mas nós estamos capacitados a vencê-lo. Para isso, precisamos enfrentar de frente, sem receio do diálogo e, por que não dizer, do bom combate, de sentarmos juntos para poder encarar esse pacto federativo, e eu acho que esse é o maior desafio dessa legislatura. Vamos enfrentá-lo. Obrigada, senador Mozart.